Boa noite, amados. Mais um dia, hoje, dia 4. Nosso propósito termina com 24 dias, lendo o Evangelho de Lucas. Hoje nós vamos entrar na tentação de Jesus. Espero que vocês gostem, acompanhem, curtam, compartilhem. Vamos fazer essa mensagem chegar a mais pessoas. Vamos lá? Capítulo 4, Evangelho de Lucas, a tentação de Jesus. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Rio Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ali ele foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Nesse tempo todo ele não comeu nada e depois sentiu fome. Então o diabo lhe disse: "Se você é o Filho de Deus, mande que esta pedra vire pão." Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão." Essa resposta que Jesus deu à primeira pergunta de Satanás, ela é tirada de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3, quando Moisés estava ensinando o povo sobre a obediência. Então Jesus usa as Escrituras Sagradas para responder ao diabo. Mas ele não desiste. Aí o diabo levou Jesus para o alto, mostrou-lhe num instante todos os reinos do mundo e disse: "Eu lhe darei todo esse poder e toda essa riqueza, pois tudo isso me foi dado e posso dar a quem eu quiser. Isso tudo será seu se você se ajoelhar diante de mim e me adorar." Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele." Aqui, nessa segunda resposta de Jesus, ele também usa Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 13, onde Moisés diz ao povo ser fiel a Deus e adorar somente a Ele. Então Jesus, mais uma vez, ele cita um ensinamento de Moisés. Aí a terceira pergunta: depois o diabo o levou a Jerusalém e o colocou na parte mais alta do templo e disse: "Se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras." Então aqui, Satanás tenta enganar Jesus utilizando a própria Bíblia. Então, Satanás conhece a Bíblia, ele também tenta aqui fazer com que um dos mandamentos, ele tenta distorcer um dos mandamentos, tenta enganar Jesus, pondo ele à prova. Diz que que os anjos vão segurar Jesus caso ele se jogue. Mas Jesus respondeu: "As Escrituras Sagradas afirmam: não ponha à prova o Senhor seu Deus." E quando o diabo acabou de tentar Jesus de todas as maneiras, foi embora por algum tempo. Aqui, Satanás ele usou o Salmo 91 de Davi. Ele usa os versículos 11 e 12 para tentar confundir Jesus. Mas Jesus novamente usa a pregação de Moisés em Deuteronômio para dar essa resposta, que as Escrituras Sagradas afirmam: não põe à prova o Senhor seu Deus. Então Jesus também se baseia na palavra de maneira correta para que Satanás vá embora, e assim ele vence as tentações no deserto. Jesus começa o seu trabalho na Galileia. Jesus voltou para a região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região.
Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus em Nazaré. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali, ele se levantou para ler as escrituras sagradas e lhe deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Todos começaram a elogiar Jesus, admirados com a sua maneira agradável e simpática de falar, e diziam: Ele não é o filho de José? Sem dúvida, vocês vão repetir para mim o ditado: Médico, cure-se a você mesmo. E também vão dizer: Nós sabemos de tudo que você fez em Cafarnaum. Faça as mesmas coisas aqui na sua própria cidade. E continuou: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Eu digo a vocês que, de fato, havia muitas viúvas em Israel no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e meio e houve uma grande fome em toda aquela terra. Porém, Deus não enviou Elias a nenhuma das viúvas que viviam em Israel, mas somente a uma viúva, que morava em Sarapita, perto de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel no tempo do profeta Eliseu, mas nenhum deles foi curado. Só Naamã, o sírio, foi curado. Quando ouviram isso, todos os que estavam na sinagoga ficaram com muita raiva. Então se levantaram, arrastaram Jesus para fora da cidade e o levaram até o alto do monte, onde a cidade estava construída, para o jogar dali abaixo. Mas ele passou pelo meio da multidão e foi embora. Nessa passagem aqui, especificamente, quando Jesus ele vai na sinagoga e prega e fala que é ele a pessoa que veio libertar os presos, dar vista aos cegos, que a profecia se cumpriu, ele é a profecia. Muitas das pessoas queriam que ele realizasse milagres, como ele havia realizado em Cafarnaum. Mas o que acontece? As pessoas, por conhecer ele, saber que ele era filho de José, filho da Maria, por ter visto ele crescer, não acreditavam que ele era capaz de tais feitos. Então, o que aconteceu? Aonde não há fé, os milagres não aconteciam. E as pessoas não entendiam isso. Sempre que Jesus realizava um milagre, ele falava: a sua fé te salvou, a sua fé te curou. Então, na verdade, Jesus ele era um instrumento usado por Deus para que aquela fé fosse cumprida. E aonde não acreditavam nele, não havia essa fé. Então, ele estava explicando justamente isso ao povo e o povo se enfureceu com ele. Vamos continuar. Um homem dominado por um demônio. Então Jesus foi para Cafarnaum, uma cidade da região da Galileia. Ali ele ensinava o povo nos sábados. Ele estava muito admirado com sua maneira de ensinar, pois Jesus falava com autoridade. Havia um homem na sinagoga que estava dominado por um demônio. O homem gritou: Ei, Jesus de Nazaré, o que você quer de nós? Você veio para nos destruir? Sei muito bem quem é você. É o santo que Deus enviou. Então Jesus ordenou ao demônio: Cala a boca e saia deste homem. Em frente de todos, o demônio atirou o homem no chão e saiu dele sem lhe causar nenhum ferimento.
Todos ficaram espantados e diziam uns aos outros: que tipo de palavras são essas? Esse homem, com autoridade e poder, expulsa os espíritos maus e eles vão embora. E as notícias a respeito de Jesus se espalharam por toda aquela região. Jesus cura muita gente. Jesus saiu da sinagoga e foi até a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre alta, e contaram isso a Jesus. Aí ele foi, parou ao lado da cama dela e deu uma ordem à febre. A febre saiu da mulher, e no mesmo instante ela se levantou e começou a cuidar deles. Aqui Lucas, ele não comenta sobre o chamado que Jesus fez, né, a Pedro. Aqui já conta Jesus visitando a casa de Pedro. Então Lucas não comenta essa passagem. Mateus e Marcos comentam. Então por isso que a história, né, vai se completando de acordo com todos os relatos. Depois de anoitecer, todos os que tinham amigos enfermos com várias doenças os levaram a Jesus. Ele pôs as suas mãos sobre cada um deles e os curou. Os demônios saíam de muitas pessoas gritando: "Você é o Filho de Deus." Eles sabiam que Jesus era o Messias e por isso ele os repreendia e não deixava que falassem. Jesus anuncia a mensagem. Quando amanheceu, Jesus saiu da cidade e foi para um lugar deserto, mas a multidão começou a procurá-lo. E quando o encontraram, eles não queriam deixá-lo ir embora, mas Jesus disse: "Eu preciso anunciar também em outras cidades a boa notícia do reino de Deus, pois foi para isso que Deus me enviou." E ele anunciava a mensagem nas sinagogas de todo o país. Muito bom, completamos mais um capítulo. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tenham, se vocês tiverem algum tipo de comentário, pode ir lá no YouTube, comenta, ou então no Facebook, tá? Eu posso estar respondendo aí alguma dúvida que ficou para trás. Muito obrigado, hein? Acompanhem amanhã mais um capítulo. Amanhã, capítulo 5. Até mais!